A gente volta agora para a nossa realidade aqui no Brasil. A Prefeitura de São Paulo deve encaminhar à Câmara Municipal uma proposta para isentar o IPTU de imóveis na região da Cracolândia, no centro da cidade. Mas empresários do local alegam que a medida não cobre os prejuízos causados pela violência. Isabelle Salem tem detalhes para a gente. O presidente da Associação Geral do Centro de São Paulo, Charles Souza, disse que vê como a prefeitura tentando ajudar ali os comerciantes e também moradores da região, mas classificou a medida como paliativa e também reduzida, uma vez que não comporta todo o prejuízo que foi causado desde o início do ano para cá. A estimativa é que seja um prejuízo em torno de 150 milhões de reais por mês, ou seja, de janeiro a junho já chegaria aos 900 milhões. Ainda o presidente da associação afirmou que o próximo passo é solicitar também a isenção do imposto sobre serviços, o ISS, para empresas e também profissionais autônomos que foram afetados. Essa proposta da Prefeitura de isenção de 100% do IPTU ali na região, não só para comerciantes, mas também para moradores, deve ser levada à Câmara Municipal nos próximos dias. Falta ainda, segundo a Prefeitura, ajustar qual vai ser o perímetro que vai ser atingido pelo benefício. De acordo com o prefeito Ricardo Nunes, o objetivo é demonstrar solidariedade a moradores e também comerciantes. Já sobre a fala da associação, dizendo que não vai resolver o problema, a prefeitura não quis se pronunciar. De São Paulo, Isabelle Salem. Vou começar agora com a Samanta dessa vez. Samanta, você tem um comércio em um local onde há uma Cracolândia. Você está ali estrangulado por isso. Muitas vezes você quis que aquele problema fosse resolvido. Você quer simplesmente que não exista mais aquilo ali perto de onde você está. Tentou-se isso, inclusive. Vamos levar para outro lugar. O outro lugar falou, opa, não. E o problema mesmo em si, ele continua. Era transferência ou não. E aí você recebe uma proposta, um benefício, que seria, vamos isentar então o IPTU. Tem duplo sentido, né? O primeiro é ótimo, né? Você é merecido isentar o IPTU, mas será que com isso estou querendo dizer que vocês vão ter que conviver com esse problema? Eu acho que meio que passa por aí o que os comerciantes estão tentando entender. É ou não interessante essa isenção de IPTU de imóveis na região da Cracolândia? Bom, Luciana, a gente já tem discutido aqui que o caso da Cracolândia é muito mais complexo, não é, do que apenas retirá-los, mudá-los de lugar, que isso só vai mudar o problema. Essa medida que o prefeito propõe é um paliativo, não é? Porque a gente sabe que quem tem comércio lá sofre enormes prejuízos, mesmo quem mora lá, com a questão da criminalidade, do acesso às suas casas, do acesso ao comércio, é altamente prejudicado. O que o prefeito está propondo é apresentar um projeto de lei que significa uma renúncia fiscal, porque o Estado vai deixar de arrecadar, então isso também vai ter que ser compatibilizado com a lei de responsabilidade fiscal, mas é um paliativo. Digamos assim, olha, vocês têm que lidar com esse caos que é a Cracolândia, mas em contrapartida, durante 2 anos não vão pagar IPTU. Mas a gente sabe que a questão da Cracolândia envolve uma ação multidisciplinar, de cuidar dos usuários, de evitar que a droga chegue à Cracolândia, porque a Cracolândia movimenta questões financeiras muito altas. E como é que a droga chega? Então, também é uma questão de segurança pública. E vou aqui jogar uma dúvida no ar, se também não há interesse digamos assim, de especulação imobiliária, porque o valor desses imóveis vai cair vertiginosamente. Pode ser que hajam interesses de que a Cracolândia fique lá para que os valores desses imóveis caiam e depois mudem para outro lugar. Todos esses aspectos têm que ser considerados. É uma questão de segurança pública, é uma questão de saúde pública e também é uma questão do direito do cidadão que tem o seu comércio, que tem a sua casa, de ter a sua liberdade de ir e vir e de poder trabalhar sem ter que assim, conviver com o crime na porta do seu comércio, mas é uma medida paliativa, porque parece injusto demais, além de tudo isso, você tem que pagar o IPTU. Muito bem, esse tema já era hiper complexo e a Samanta me trouxe aqui mais um elemento que poderia haver uma especulação imobiliária. É um tema, Samanta, que todos perdem, e a gente fala sobre isso, ou quase todos, né? Os usuários, os empresários, os moradores, mas alguém lucra, e lucra muito, né, Flávio? Sem dúvida, é uma medida que minimiza o sofrimento e as perdas, né, suportadas pelos moradores também e pelos empresários, comerciantes que atuam na região. Ao meu ver, eu não pude não pensar nas eleições do ano que vem, porque já estão, sim,
começando as movimentações para essas eleições. Eu lembro que a lei eleitoral veda benefícios alguns meses antes do dia da votação. Então, eu tenho muita desconfiança nessas medidas, porque, embora justas para aqueles que suportam o crime organizado, e eu me refiro ao tráfico, não às vítimas, né, que usam a droga para não sentir fome nem frio, então eu desconfio muito desse tipo de medida. Agora, enquanto a gente não resolver a questão social, não adianta nem especulação imobiliária, porque vão levantar prédios novos lá e a Cracolândia vai continuar, seja lá, seja no bairro vizinho. Então, enquanto não resolverem a fome, a violência doméstica, etc., o racismo, nós continuaremos a ter Cracolândias no Brasil. E essa é a causa do problema, a ausência do Estado. A gente não pode deixar de reiterar isso. Então, eu vejo com desconfiança, embora seja justo para os moradores e empresários, eu vejo com muita desconfiança essa medida. Muito bem, Poit. Lu, eu vou falar como alguém do centro. Né? Vou falar, inclusive, eu tive um escritório no centro... Do centro político ou do centro geográfico? Do centro da cidade de São Paulo. Ah, ok. Alguém que esteve no centro bastante, principalmente o ano passado, que teve um escritório no centro, no espaço de cowork, ali no Mango Cowork, e que conversou com as pessoas do centro. Então, eu vou trazer a opinião aqui, Lu, do Marconi, que representa a Associação Procentro, com dados. Gente, o centro de São Paulo não é só aquela desgraceira que ficam vendo, que ficam divulgando em mídia, não. Distrito da Sé e Distrito da República, que soma ali o centro histórico, Tardelli, 1,5 milhão de pessoas por dia circulam ali. Empregabilidade no centro traz mobilidade social, gente. Então, quando a gente fala de uma isenção de IPTU, e isso falando com o Marconi, é lógico que é bem-vindo, mas não é só isso. Inclusive, talvez um pacote, tem um conceito moderno que chama Zona Especial Econômica, né, o que fizeram na Zona Franca e tal. Inclusive um pacote que inclui alguma coisa no ISS, alguma coisa do Estado, para de fato empurrar e desenvolver aquela região. Mas na própria visão dele, Marconi, das pessoas ali da Procentro, Lu, eles falam, gente, mas a gente não quer viver de incentivo, não. Tem que ser alguma coisa com começo, meio e fim, para a gente medir a mobilidade, medir o desenvolvimento e depois tirar. E depois de desmamar do imposto de uma vantagem. Eles querem só trabalhar. Ah, Poit, mas você falou com mais... Falei com o Humberto, da Santa Efigênia, Lu, que é um comércio enorme de eletrônicos para todo o país. Vou ler na íntegra o que o Humberto me disse. Foi bem recebida sim, Poit, o negócio da isenção do IPTU. Mas, na verdade, a gente prefere uma solução para o caso. Uma solução de fato, não uma isenção ou um cuidado paliativo. Não pagar IPTU, mas não limpar a região que é um polo importante, não resolve essa situação. A gente quer trabalhar, a gente quer pagar nossas obrigações. Eles eu topo pagar o IPTU, pagar os impostos, mas eu quero que, bote mais policiamento, encaminhe essas pessoas dependentes químicas com apoio da justiça, bote policiamento para inaugurar o terceiro turno e abrir as lojas depois. Aí ele fala aqui, o problema está se estendendo tanto que daqui a pouco será irreversível retomar a atividade comercial na região. E o que mata qualquer empreendedor, Lu, é quando ele escuta de muitas pessoas, eu não tenho coragem de ir lá. E aí o comércio vai indo para o buraco. Então, gente, governo federal, governo estadual e governo municipal do prefeito que diz respeito à isenção do IPTU. Não é isso que vai resolver. Pode ser um empurrão inicial, mas vai resolver a hora que tiver a justiça e todo mundo trabalhando junto para de fato encaminhar esse problema para valer, que é complexo da Cracolândia. Sabe, para trazer mais policiamento, trazer mais segurança para o direito de ir e vir e fazer aquele comércio voltar a pulsar, que é o comércio que movimenta, que traz gente do Brasil e do mundo inteiro, inclusive das periferias que vem comprar para vender lá depois no seu comérciozinho local e que traz mobilidade social. Esse é o centro de São Paulo, o centro da oportunidade, Lu, não o centro marcado por essas imagens da Cracolândia. Tardelli. Perfeito, Poit. Eu acho que você resumiu bastante com... E eu fico pensando aqui, em Las Vegas, em Los Angeles, tem a maior Cracolândia do mundo, a Skid Row. Ela é uma zona limitada.
50 quarteirões. É enorme. Quando se fala em isentar de IPTU, tem que estabelecer uma região da cidade. Vai demarcar uma Cracolândia? Nós estamos importando a pior solução possível, que é demarcar uma área, dizer, olha, vocês não estão pagando IPTU, então nós estamos... Então, podemos deixar todo mundo aí jogado. Essa é uma boa pergunta. Que área seria isenta, né? Qual área? Não há área no centro que não seja muito valorizada. A Samanta toca num ponto que é nevrálgico, que dói, que é a especulação imobiliária. Certo? Na verdade, eu acho que essa solução, quem está pagando IPTU é uma solução válida, tá bom. Ele vai dizer obrigado. Né? Tá, você não vai fazer IPTU, obrigado, mas. E o resto? O meu medo é que a isenção de IPTU se torne uma política pública às avessas. Sabe? Nós estamos já privilegiando os comerciantes daí com o IPTU, que eu não sei qual é o valor do IPTU também, se ele é tão absurdamente assim, que só ele e o ISSS, que é um imposto muito, muito pequeno, certo? Resultaria em algum incentivo real para o comerciante. Hoje tocou num ponto que é um ponto muito sério. Quando a população tem medo de ir a determinado lugar, acabou o comércio ali. E para esse comércio recuperar, vai um tempo. Eu, sinceramente, fico assim, isente de IPTU, mas é muito pouco, é quase nada. É uma situação muito dramática e quando me trazem, Tardelli, essa solução que, enfim, todo mundo concorda que eles merecem, a isenção de IPTU é o mínimo, mas o que eles querem mesmo é respostas. E aí, o dinheiro que vai ser empregado para isso é muito maior que isenção de IPTU, né? Porque para cuidar da questão da saúde pública, para ter policiamento, para ter segurança e para a gente ter ali o fim definitivo da Cracolândia, é muito mais dinheiro que o de IPTU. O meu medo é que, olha, eles colocam uma placa, Cracolândia. Tenho pavor disso.